Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui na resolução da prova de matemática do Banrisul com essa questão aqui. Vamos lá. A questão diz o seguinte, ó. Um banco montou um índice de desempenho L para um de seus serviços. O índice se refere a um atributo numérico representado por A, sempre positivo. Por conta de o atributo A assumir valores muito altos, o índice L montado pelo setor técnico do banco foi concebido por, aí aqui tem uma expressão bem feinha, né? Logaritmo é igual, o L é igual ao logaritmo de A na base 10. Há uma meta de que nos próximos 5 anos o índice L aumente em 2 unidades. Aumente em 2 unidades. A meta, portanto, indica que é esperado que nos próximos 5 anos o atributo A seja igual a, aí aqui nas alternativas, tomou A como referência e diz o que vai se tornar. Por exemplo, vai ser aumentado em 2 unidades também, o atributo A. O atributo A vai ser aumentado em 100 unidades. Vai ser 2 vezes o atributo A antes. Enfim, talvez vocês estejam achando a questão bem confusa, bem complexa o contexto dela, e é normal. Todas as questões que aparecer um log no meio aí do enunciado, pode ter certeza que o contexto ela é bem complicado, porque as aplicações do logaritmo são complicadas, entende? Então, tem essa dificuldade de compreender o contexto, mas na verdade o que a gente precisa pegar da questão é muito pouco. É mais operar com logaritmo, certo? Eu vou tentar aqui simplificar ao máximo para que vocês consigam entender. Primeiro, ele está dizendo que vai ter uma mudança em 5 anos. Então, a gente vai entender como um antes e depois, certo? Eu vou colocar aqui, ó, antes. E vou colocar aqui, depois. Antes e depois. O que a gente tem antes? A gente tem o A e tem essa forma aqui, né? Ó, log igual L igual a log de A na base 10. Ó, gente, vê só. Por definição, a gente pode fazer uma seguinte expressão, ó. A gente pode pegar essa base, elevar a esse cara e igualar a esse cara aqui. Então, a definição básica de logaritmo, certo? Então, a gente vai ter, ó, 10 elevado a L é igual a... Bom, a gente já chegou numa coisa importante, porque depois a gente vai precisar usar isso. A gente não pode sair daqui. Então, vamos lá para depois. Depois, o que vai ter? A gente não vai ter mais um L, porque ele vai ser aumentado em 2 unidades. Então, a gente vai ter L mais 2. Concordam? Então, a gente vai ter L mais 2 igual a log de 10, log de A na base 10, né? Só que aqui o A, eu vou fazer alguma coisa só para diferenciar, certo? Eu vou colocar, sei lá, um tio no A, só para dizer que ele é o depois. É o A depois, certo? O atributo após sofrer essas alterações. Aí vamos lá, usar a mesma propriedade que a gente utilizou lá no início. 10 elevado a esse cara é igual a esse cara aqui. A gente vai ter, ó, 10 elevado a L mais 2 tem que ser igual ao A aqui, certo? O que a gente pode fazer agora? Quando a gente tem uma soma no expoente, a gente pode dividir essa base em duas, pegando cada um desses expoentes para representar o expoente de uma das bases, certo? De cada uma das bases. Então eu vou pegar aqui, ó, 10 elevado a L vezes 10 ao quadrado vai ser igual a o A. Percebam que eu só separei, eu só dividi aí esse expoente em dois, certo? Quando a gente tem um mais aqui, a gente divide em dois com uma multiplicação. Se fosse um menos, seria uma divisão. Beleza?
Aí, ó, gente, veja só. 10 elevado a L, a gente já sabe que é o A. Então, eu vou colocar aqui, ó. A vezes 10 ao quadrado. A gente sabe que 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Então, a gente vai ter A vezes 100, que é igual a o A que foi depois. Aí, veja só. Já nas alternativas, a gente consegue encontrar a resposta, ó. O atributo A atual aumentado em 2. O resultado dali foi A mais 2? Não, né? Então essa letra A aqui não pode ser. O atributo A foi aumentado em 100. Perceba, gente, não foi aumentado em 100. Para ser aumentado em 100 seria A mais 100. Não é A mais 100, é A vezes 100. Então não é também a letra B. Foi duas vezes o atributo A? O resultado dali deu 2A? Não, né? Então não é duas vezes o atributo A. 10 vezes o atributo A? Foi 10A que deu ali? Não, então não é. Agora, 100 vezes o atributo A, sim, ó, porque 100 vezes A é 100A, que é 100 vezes o atributo A inicial. Então, a gente tem que a resposta aqui vai ser letra E, beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês. Eu sei que é um pouco complexo pegar essa questão do logaritmo, mas é questão de você aprender a manipular o logaritmo. Beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu tento esclarecer para vocês. Beleza? Valeu e até a próxima.